No capítulo 24 do livro de Atos, ou do Atos dos Apóstolos, temos Paulo sendo acusado diante de alguns governadores. Neste ponto aqui mesmo, um orador por nome Tértulo, ele acusa Paulo, dizendo que, tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, entendendo que o cristianismo ou a religião dos apóstolos, do próprio Cristo, não era aceita ou reconhecida naquele contexto. Na sequência, capítulo 24, versículo 14, Paulo, em sua defesa, ele diz: porém, confesso-te que, segundo o caminho a que se chamam seita, ou seja, uma seita herética que não pode ser utilizada, não é reconhecida pelo governo e nem pelos próprios judeus. Assim, eu sirvo ao Deus de nossos pais, Paulo falando de si mesmo, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com o quê? Com a lei e nos escritos dos profetas. Então, Paulo ele referencia os escritos do Antigo Testamento, a lei, ou o Pentateuco, ou como alguns chegam a dizer, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, e o restante, o próprio Cristo, mencionando e Lucas escrevendo sobre isso, ele fala que está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. E Paulo ainda menciona no versículo 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, Paulo, a mensagem de sua pregação era reconhecendo que Jesus era o Messias, e falando da ressurreição, tanto de justos quanto injustos. Ele é apresentado também diante de outros governadores, e no versículo 25 diz que ele dissertando, ele falando acerca da justiça, do domínio próprio, da importância do domínio próprio, da temperança, e também do juízo vindouro. Diz que Félix fica amedrontado e disse: olha, vai-te, pode retirar-te. Quando tiver vagar, ou, em algumas traduções, uma outra oportunidade, eu vou chamar-te. Quem sabe esta foi uma última oportunidade que este governante teve de estar diante do apóstolo Paulo e ouvir ele dissertando, pregando sobre a justiça, falando sobre o domínio próprio e do juízo vindouro, onde haverá um acerto de contas com todos. Quais são as oportunidades que temos em nossa vida? Temos aproveitado todas elas? Quem sabe de ouvir um mensageiro do Senhor, a voz do Espírito Santo a falar-nos através de uma reflexão, da leitura, de um salmo, de um texto do Evangelho, de uma carta, de um escrito profético, de um louvor. Que a graça de Deus nos alcance e que venhamos entender que dentro em breve Cristo estará voltando e que nós precisamos estar preparados para estar com o Senhor por toda a eternidade.